Olá, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Nono ano, nossa aula de hoje vai ser sobre distribuição eletrônica dos elementos químicos representativos. Por que eu digo representativo? Porque essas regras que nós iremos utilizar, que eu vou passar para vocês, só servem para os elementos representativos, que são os elementos da família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ou, como alguns autores ainda utilizam, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, ou a família 0, que é a família dos gases nobres. Os elementos de transição, que são os elementos da família B, não usam essa regra de distribuição, certo? Então, para fazer a distribuição dos elétrons em camadas, nós temos que saber quantas camadas cada elemento químico possui, ou cada átomo, de um elemento químico. Um átomo possui no máximo 7 camadas eletrônicas, certo? E cada camada eletrônica tem um número máximo de elétrons que ela comporta. Então vamos lá. A primeira camada, que é a mais próxima do núcleo, é a camada K. Ela comporta no máximo 2 elétrons. A segunda é a camada L, que comporta no máximo 8 elétrons. A terceira camada é a camada M, que comporta no máximo 18 elétrons. Depois vem a camada N, que comporta no máximo 32 elétrons. Depois vem a camada AO, que comporta no máximo 32 elétrons. Depois vem a camada P, que é a sexta, que comporta no máximo 18 elétrons. E por último, a camada mais distante do núcleo é a camada Q, que comporta no máximo 8 elétrons, certo? Isso vocês vão ter que saber memorizar, porque para fazer distribuição você tem que saber o valor de cada camada, certo? Nós também iremos ver algumas regras de distribuição. Primeiro, para você distribuir a quantidade de elétrons de um átomo, você tem que saber o quê? Que qualquer camada, sendo a última, não pode ficar com mais de 8 elétrons. Por exemplo, do elemento hidrogênio, que é o número atômico 1, ou seja, tem um próton, também tem um elétron. Por isso que a gente diz que o átomo, naturalmente, ele é eletricamente neutro, porque a mesma quantidade que ele tem de prótons, que é carga elétrica positiva, ele tem de elétron, que é carga elétrica negativa, certo? Então, do elemento número atômico 1 até o 18, do hidrogênio até o argônio, é muito simples você fazer essa distribuição. Você vai simplesmente completando com o número máximo que cada camada comporta. Vocês vão observar que a última sempre vai ficar com no máximo 8 elétrons. Não pode ultrapassar isso. A partir do número atômico 19, que é o número atômico do potássio, vocês vão ver que a gente vai ter que precisar usar uma regra que eu vou falar agora. Por exemplo, nós vamos distribuir o potássio, que é o K. Então, 2 na primeira, na segunda, 8 já dá 10. Para 19, seria quanto? 9. Como o 9 fica sendo a última camada, o valor da última camada, não pode ficar com um número superior a 8. Então, o que a gente faz? A gente escreve 8 e a diferença a gente passa para a camada seguinte. Então, em vez de ser 9, a gente cancela o 9, escreve 8 e a diferença a gente passa para a camada seguinte. Então, 9, 8 para 9, 1. Então, esse 1 vai para a camada seguinte. Então, em vez do átomo ficar com 3 camadas, o potássio ele tem 4 camadas, certo? Ah, professor, e se terminar com um átomo, uma camada comportar 18 ou 32? Eu não posso deixar ele com 10 ou com 11 de jeito nenhum.
Não pode ultrapassar 8. Se isso acontecer, você escreve 8 ou 18 e a diferença você passa para a camada seguinte. Se mesmo assim esse número ficar superior a 8, você vai repetir o processo. Escrever 8 ou 18 e a diferença você passa para a camada seguinte. Eu vou dar uma pausa e daqui a pouco eu venho mostrando a tabela e a distribuição.